Bom, a gente está praticamente concluindo, né, hoje nossa série de mensagens aí sobre Jonas. Semana passada nós vimos que Jonas vive uma espécie de ressurreição, quando ele vai dar uma volta lá no Sheol, no mundo dos mortos, fica no fundo do oceano e depois ele volta para a terra. Então, pela segunda vez, Deus ordena que ele vá até a grande cidade de Nínive. E dessa vez, ao invés de fugir, ele obedece mal e porcamente, como diria minha mãe, né? Mas obedece. Então, a gente vai continuar hoje olhando então para os dois últimos capítulos, na verdade, de Jonas. A gente vai falar, em primeiro lugar, sobre a cidade, depois sobre o abrigo, e aí o amor de Deus pela cidade. A cidade, o capítulo 3, o abrigo, o capítulo 4, o amor de Deus pela cidade. Mas antes, vamos orar mais uma vez? Pai, a gente vai ler Tua palavra agora e eu peço que o Senhor nos ilumine, ó Deus. Ilumine a nossa mente, o nosso coração, ajuda a gente a entender aquilo que o Senhor espera de nós nessa manhã. Que a gente possa se tornar gente à medida de Jesus, possamos amadurecer, ó Pai, que possamos nos tornarmos pessoas que são uma bênção para esse mundo, Pai. É o que eu te peço em nome do Teu Filho. Amém. Então vamos ler Jonas capítulo 3, está aí no boletim de vocês. Vamos ver o que Deus fala para Jonas em relação à cidade. Diz assim: pela segunda vez o Senhor disse a Jonas: apronte-se e vá à grande cidade de Nínive e anuncie ao povo de lá a mensagem que eu vou dar a você. Jonas se aprontou e foi a Nínive como o Senhor havia ordenado. Nínive era tão grande que uma pessoa levava 3 dias para atravessá-la a pé. Jonas entrou na cidade, andou um dia inteiro e então começou a anunciar: dentro de 40 dias Nínive será destruída. Então os moradores de Nínive creram em Deus e resolveram que cada um devia jejuar. E todos, desde o mais importante até o mais humilde, vestiram roupas feitas de pano grosseiro, a fim de mostrar que estavam arrependidos. Quando o rei de Nínive soube disso, levantou-se do trono, tirou o manto, vestiu uma roupa feita de pano grosseiro, sentou-se sobre cinzas. Mandou também anunciar ao povo da cidade o seguinte: esta é uma ordem do rei e de seus ministros. Ninguém pode comer nada. Todas as pessoas e também os animais, o gado e as ovelhas estão proibidos de comer e beber. Que todas as pessoas e animais vistam roupas feitas de pano grosseiro. Que cada pessoa ore a Deus com fervor e abandone os seus maus caminhos e as suas maldades. Talvez assim Deus mude de ideia. Talvez o seu furor passe e assim não morreremos. Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos. Então mudou de ideia e não castigou a cidade como tinha dito que faria. Essa é a palavra de Deus. Gente, é muito interessante quando a gente pensa na cidade, olhando para o primeiro mito, né, de fundação da cidade. A primeira cidade que é criada por Caim. Já falei isso algumas vezes para vocês aqui quando a gente falou desse tema da cidade. Caim fugindo da presença de Deus, tentando se proteger de uma possível vingança de alguém que viesse atrás dele por conta dele ter matado o irmão dele, o Abel. Ele diz que ele foge e aí ele cria uma cidade. Está lá em Gênesis capítulo 4, versos 16 e 17. Diz assim: então Caim saiu da presença do Senhor e foi morar na terra de Nod, que fica a leste do Éden. Caim e sua mulher tiveram um filho e lhe deram o nome de Enoque. Mais tarde, Caim construiu uma cidade e a chamou de Enoque, o nome do seu filho. Nod é uma palavra que, no hebraico, geralmente eles traduzem como peregrinação ou caminhada, andança. Tá? Mas a raiz dela, literalmente, significa vibração, flutuação. É a palavra usada para descrever um inseto batendo as asas. Tá? Então, o que a gente entende? Que Nod quer dizer inquietação. É esse não conseguir ficar parado. Sabe essa inquietação que a gente tem? A primeira cidade nasce dessa inquietação. O que faz o ser humano construir uma cidade? É a inquietação, é a preocupação, é o medo. O medo de que alguém possa, né, matar, tirar a vingança. Então ele constrói uma cidade buscando proteção. E lembra que todas as cidades antigas, elas tinham um muro em volta delas, para poder proteger. É uma tentativa de, já que eu não estou no jardim, agora eu tenho que me virar sozinho. Então é uma busca de autossuficiência, de prosperidade, de riqueza. As pessoas, quando elas se juntam e colaboram,
elas conseguem resultados melhores, né? E é interessante também que Caim cria a cidade e dá o nome de quem? Do seu filho. Ou seja, é como se ele quisesse deixar um legado, como se ele quisesse assim, meio que continuar através daquilo que ele criou. Tem um antropólogo, um PhD, um antropólogo, que é o Ernest Becker. Na década de 70, ele escreveu um livro que foi o ganhador do Pulitzer, chamado A Negação da Morte. A tese do Becker é que, coletivamente, o ser humano, quando ele se junta, né, em sociedade, ele busca feitos heróicos. O que são feitos heróicos? É a esperança que a gente tem de deixar um legado de tal forma que o nosso nome não desapareça. É a tentativa de deixar uma marca no mundo. Então, Becker diz o seguinte, está aí no boletim de você, se você quiser acompanhar, ele fala assim, ó, de todas as coisas que movem o homem, uma das principais é o seu terror da morte. O heroísmo é, antes de qualquer coisa, um reflexo do terror da morte. Não importa se o sistema de heroísmo de uma cultura é francamente mágico, religioso e primitivo, ou secular, científico e civilizado. Rapidão, peraí, calma aí, vamos entender o que ele está falando. Existem culturas primitivas, mágicas, religiosas, certo? Então elas vão tentar criar feitos heróicos a partir de mitos, de lendas, da religiosidade, essa coisa toda. Existem culturas que são seculares, científicas. Elas também vão querer criar a mesma coisa, só que usando outras ferramentas. Tem a ver com a ciência, com a tecnologia. Então vamos continuar. É, de qualquer forma, um sistema de heróis míticos, no qual as pessoas se esforçam para adquirir um sentimento básico de valor, para serem especiais no cosmo, úteis para a criação, inabaláveis quanto ao seu significado. Elas adquirem esse sentimento escavando um lugar na natureza, construindo uma edificação que reflita o valor do homem, como um templo, uma catedral, um tótem, um arranha-céu ou uma família que se estenda por 3 gerações. A esperança e a fé estão em que as coisas que o homem cria em sociedade tenham um valor e um significado duradouros, que sobrevivam ou que se sobreponham à morte e à decadência. Enfim, que o homem e seus produtos tenham importância. Então, o que ele está falando? Quando uma civilização cria coisas... Por que, por exemplo, vamos lá. Qual que é o nome? Nova York é conhecida por ter prédios altos, certo? Qual são os nomes desses prédios? Fala um nome para mim. Hã? Não, um nome mesmo, assim, o nome do edifício. Empire State. Qual que é o outro? Dos Vingadores. Rockefeller Tower, né? Rockefeller Tower. Rockefeller quem que é o Rockefeller? Ele era produtor de aço, né? Um negócio assim, é isso? Petróleo? Você percebe? O que é isso? Por que você dá um nome teu para o prédio? O cara já morreu. Para eternizar. É isso que o Becker está falando. A cidade é uma tentativa de eternizar, deixar tua marca na história. Então, a cidade com seus prédios, torres, templos, mercados e praças, com toda a sua produção cultural, diversidade e pluralidade que ela abriga, é uma tentativa humana de encontrar significado e propósito que justifica o nosso viver. Certamente que isso faz que toda cidade contenha o melhor e o pior do ser humano. Por exemplo, se a cidade foi criada para gerar segurança, pensar nas cidades antigas, tinha um muro, né, para proteger de invasores. Mas dentro da cidade, muitas vezes tinha violência. Hoje em dia a gente tem condomínios fechados, né? Só que às vezes você tem um condomínio fechado e tem um adolescente se cortando dentro do quarto. Ou seja, a violência ela está dentro e ela está fora. A prosperidade, né, o comércio, a riqueza, as cidades, né, as cidades grandes, elas produzem muita riqueza.
mas elas também geram o quê? Muita desigualdade social. As cidades, elas geram, né, como a gente está perto, tem muita troca de saberes. Essa proximidade gera troca, gera crescimento. Ao mesmo tempo faz com que uma epidemia se propague super rápido. Então, o bem e o mal convivem na cidade. O Tim Keller falava assim, a cidade tem natureza dupla, porque é humanidade intensificada. Uma lupa que destaca o melhor e o pior do ser humano. E aí qual que é o lance? Se as cidades têm características boas e ruins, de certa forma elas acabam adquirindo uma espécie de personalidade coletiva. Cada cidade vai ter um jeito de ser. Cada cidade vai ter uma identidade, cada cidade vai ter uma vocação. E esse jeito da cidade, essa personalidade da cidade acaba moldando os indivíduos que moram na cidade. Pega um carioca, né, Mauro? Pega um carioca e bota ele para trabalhar em São Paulo. E pega um paulista e bota ele para trabalhar no Rio. Dá certo? Gera tensão, né? Porque é outro estilo de vida, é outro jeito, cara, outra cultura, totalmente diferente, né? É muito louco isso. Tem um podcast do Mano a Mano, que é o Mano Brown entrevistando o Adnet. É maravilhoso, assim, o Adnet explicando a diferença de você viver no Rio e você viver em São Paulo. É muito legal. Porque é completamente diferente, assim, tipo, o estilo de vida, né, o ritmo da cidade, como que isso molda a gente. Eu sou campineiro, né, da Gema, né, então fui viver em Assis 4 anos. Quando a gente chega em Assis, cara, é outra cultura, é outra cidade, sabe, tipo, totalmente diferente. E como que a gente estranha o jeito, e aí eles me estranhavam também, né, porque, sei lá, eu tinha outro jeito, né. Então, a cidade molda a gente, certo? E Nínive, né, a gente está falando de Nínive, né? Nínive era uma cidade que ela era o capital do Império Assírio. Ela tinha também uma personalidade, ela tinha uma identidade. Tem um profeta, outro profeta que fala de Nínive, é Naum. Lá em Naum 3:1, ele descreve assim a cidade de Nínive. Ai de Nínive, cidade cruel, cheia de mentiras e de violência, onde não faltam crimes. Ai de Nínive, cidade cruel, cheia de mentiras e de violência, onde não faltam crimes. Um comentarista bíblico falando de Nínive e da Assíria, né, ele fala assim, ó, a arma mais eficaz da Assíria, no entanto, era o terror psicológico, aplicado impiedosamente com cadáveres empalados em estacas. Sabe o que é empalado? É espetinho de gente. Você pegava uma lança, enfiava na pessoa por baixo, erguia ela e colocava ela de pé. Isso é o empalamento. Cabeças cortadas empilhadas aos montes e prisioneiros esfolados vivos. Então o que eles faziam? Quando eles iam, por exemplo, atacar uma cidade, eles atacavam a cidade, cercavam a cidade, geralmente a cidade tinha muros. Do lado de fora eles matavam um monte de gente no caminho, né? Eles pegavam esse pessoal, empalavam eles, colocavam na porta da cidade, um monte de pilha de cabeça. Porque quem estava dentro da cidade ficava desesperado. Então era um terror psicológico. Você já perdia a guerra antes da guerra começar, porque você ficava com tanto medo, né? E é interessante que Jonas, ele não precisa nem explicar por que Deus vai destruir a cidade. Você percebeu a pregação de Jonas? O que ele fala? Ele só fala assim, ó, 40 dias e Nínive vai ser destruída. Ele não fala por quê. E nem precisa, porque o povo sabe por quê. Eles sabiam quem eles eram, eles conheciam o erro deles, né? Tanto é que o decreto do rei, o rei fala assim, ó, que cada um abandone os seus maus caminhos e a sua maldade. A maioria das versões fala os seus maus caminhos e a violência que está em suas mãos. O pecado deles era violência, eles eram extremamente cruéis, né? Ou seja, quando Deus manda Jonas ir para Nínive, é como se em 1943, no auge da Segunda Guerra Mundial, Deus pegasse um pastor britânico e falasse assim, ó, eu quero que você vá lá em Berlim pregar contra a crueldade dos nazistas. Foi isso que Jonas teve que fazer, mais ou menos, né? E aí o que acontece? Ele vai, ele prega
como eu falei, mal e porcamente, né? Ele só fala, né? Não explica nada, não, né? Não tenta convencer ninguém, mas ele tem muito sucesso. Ele alcança o propósito dele, a palavra dele chega até o rei. E aí o que acontece? Jonas fica todo orgulhoso, volta para casa feliz da vida. É isso que acontece? Percebe? Se a história acabasse aí, né? Ia ser o maior case de sucesso da Bíblia. Só que, cara, é muito legal, porque tem um plot twist, né, que a gente fala, né? Tem uma reviravolta no enredo, e aí vem o capítulo 4, que a gente vai ler agora, que é super importante, por quê? Porque ele mostra pra gente o que está dentro do coração de Jonas. Cara, percebe? Jonas é o pregador mais bem-sucedido da Bíblia. Com um sermão michuruca, miserável, ele converteu uma cidade inteira. Só que ele não fica satisfeito com isso. E aí, então, isso leva a gente ao segundo ponto, que é o abrigo. Vamos ver, então, agora o capítulo 4? Por causa disso, Jonas ficou com raiva e muito aborrecido. Então orou assim: ó Senhor Deus, eu não disse antes de deixar minha terra que era isso mesmo que ias fazer? Foi por isso que fiz de tudo para fugir para Espanha, para Tarsis. Eu sabia que és Deus que tem compaixão e misericórdia. Sabia que és sempre paciente e bondoso e que está sempre pronto a mudar de ideia e não castigar. Agora, ó Senhor, acaba com a minha vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor respondeu: Jonas, você acha que tem razão de ficar com tanta raiva assim? Aí Jonas saiu de Nínive, foi para o lado onde o sol nasce. Guarda essa informação, hein? Ele foi para o lado onde o sol nasce e sentou-se. Depois construiu um abrigo e sentou-se na sombra, esperando para ver o que ia acontecer na cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas para lhe dar um pouco de sombra, de modo que ele se sentisse mais confortável. E Jonas ficou muito satisfeito com a planta. Mas no dia seguinte, quando o sol ia nascer, por ordem de Deus, um bicho atacou a planta e ela secou. Depois que o sol nasceu, Deus mandou um vento quente vindo do leste. E Jonas quase desmaiou por causa do calor do sol, que queimava a sua cabeça. Então quis morrer e disse: para mim é melhor morrer do que viver. Mas Deus perguntou: Jonas, você acha que está certo ficar com raiva por causa dessa planta? Jonas respondeu: é claro que tenho razão para estar com raiva, e com tanta raiva que até quero morrer. Então o Senhor Deus disse: essa planta cresceu numa noite e na noite seguinte desapareceu. Você não fez nada por ela, nem a fez crescer, mas mesmo assim tem pena dela. Então eu, com muito mais razão, devo ter pena da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120 mil crianças inocentes e também muitos animais. Essa é a palavra de Deus. Cara, os 3 primeiros versículos, eles são tão reveladores. Por quê? É um texto carregado de exagero, carregado de ironia, como toda boa sátira tem que ter. Jonas é extremamente dramático, né? É um ator mexicano praticamente. Mas toda essa raiva e amargura exagerada serve para expor o que passava no coração do povo de Deus. Lembra que eu falei? Jonas representa o povo de Deus. Ele é um espelho para a gente. E o que é que Jonas fala para Deus quando ele fala assim: cara, eu prefiro morrer do que continuar vivo? É como se Jonas falasse assim: eu prefiro morrer do que existir no mesmo mundo onde existe um Deus tão misericordioso. É como se ele dissesse para Deus: você é um Deus mole, você é um Deus frouxo, você é muito bonzinho. Se continuar assim, pessoal, vai virar bagunça, vão tripudiar em cima da tua cabeça. E aí, vocês lembram? O livro foi escrito porque o povo tinha voltado do cativeiro, da Babilônia. Eles estavam extremamente irritados, né, e com medo dos estrangeiros. Eles tinham sido massacrados pelos estrangeiros. O sentimento de xenofobia era muito forte dentro deles. Eles não queriam se contaminar com a cultura pagã. Então eles estavam fechados, estavam amargurados, estavam querendo, desejosos de vingança. E aí vem essa história e mostra que, de repente, Deus perdoa esse povo violento. E detalhe, o texto diz que eles se converteram, mas como é que foi essa conversão deles?
Eles não clamaram o nome do Deus de Jonas, eles não clamaram Yahvé. Eles não firmaram uma aliança com Deus, eles não se circuncidaram. Ou seja, é como se eles simplesmente dissessem para Deus, Deus, perdão, a gente vai tentar não ser tão violento assim. E Jonas não consegue aceitar isso. Assim como o povo de Deus também não aceitava a misericórdia de Deus para as outras nações. E aí o que Jonas faz, né? Verso 5. Jonas saiu de Nínive e foi para o lado onde o sol nasce e sentou-se. Depois construiu um abrigo, sentou-se à sua sombra, esperando para ver o que ia acontecer com a cidade. Duas coisas chamam a atenção. Primeiro, por que Jonas espera para ver o que vai acontecer? Os comentaristas bíblicos falam que é como se Jonas estava esperando que acontecesse com Nínive o que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Até porque é muito parecido, né? Tanto Sodoma e Gomorra quanto Nínive fala que a maldade deles subiu até Deus. Então ele fica sentado esperando Deus mandar fogo do céu. Ele quer ver Deus bombardear a cidade. Né? Ele constrói o camarote só para ver a destruição dos caras. Agora, a segunda coisa que chama a atenção, vocês viram a direção, né, que eu falei para vocês? Para onde que Jonas vai? Pro leste, onde o sol nasce. Quando Caim foge da presença de Deus, para onde Caim vai? Para Node, que fica a leste do Éden. Sabe o que o autor de Jonas está querendo mostrar para a gente? Que Caim e Jonas são iguaizinhos. Tem um teólogo, que é o Enéas Alexandrino, ele fala assim, ó, o isolamento de Jonas remete à ausência de alteridade, falta de empatia com o diferente. Caim padecia do mesmo mal. Quando Deus lhe pergunta pelo seu irmão, sua resposta evidencia esse sentimento ao responder, por acaso sou tutor do meu irmão? Tem outras duas teólogas que falam assim, Caim tem ciúmes da relação de Deus com Abel, o que o leva a desejar a morte do irmão. Então foge da face do Senhor, porque a sua rebelião o tornou um assassino. Jonas foge da face divina porque tem ciúmes de Deus com os habitantes de Nínive. E no coração dele, ele matou os caras. E aí é muito interessante, porque Caim representa o ímpio, aquele que é rebelde, aquele que se revolta contra Deus, aquele que não quer saber de Deus. E porque não teme a Deus, o ímpio é um perigo para a sociedade, porque ele relativiza qualquer imperativo moral, já que ele não consegue perceber a sacralidade da vida. Jonas é o homem de Deus, que vai até o povo ímpio. Mas ele também é um perigo para a sociedade. Por quê? Porque ele se acha superior aos outros. E aí ele relativiza a sacralidade da vida de quem é diferente dele. Ou seja, o que o livro está querendo mostrar para a gente, e gente, isso é tão importante, é que tanto o não religioso quanto o religioso, extremamente religioso, carregam dentro de si uma inclinação para a violência, para a maldade que é destruidora. Caim e Jonas são iguais. O cara que abandonou Deus completamente é tão perigoso quanto o cara que é extremamente religioso. E você pode achar que é exagero, mas vamos pensar o seguinte, a não religião. Se não existe um Deus, que a natureza dele é amor, se o universo é obra de forças físicas sem consciência, se a gente chegou até aqui simplesmente por conta de uma evolução cega, o que te impede de passar por cima daqueles que são mais fracos, para poder chegar lá? Que princípio moral ou ético faz com que você se preocupe com quem não consegue se defender? Afinal de contas, essa é a lei da natureza, não é? Sobrevive o mais forte. E dentro dessa lógica, o ser humano não passa de um primata. Então o primata mais forte ganha. Isso é cruel, né? Mas foi essa lógica que fez com que governos totalitários no século 20, 21, exterminassem populações inteiras. Agora, por outro lado,
Detalhe, aliás, antes ainda. Tá aí eu tenho uma citação do... Vocês acham que é exagero, né? Eu tenho uma citação do Sartre que fala disso. Está aí no boletim de vocês. O Sartre fala assim, um dos ensaios dele. Deus não existe e é necessário levar as consequências de sua ausência até o fim. Não é mais possível haver algum bem a priori, já que não existe uma consciência infinita e perfeita para elaborá-lo. Não está escrito em lugar algum que o bem existe, que temos de ser honestos e que não podemos mentir, já que estamos agora no plano onde existem apenas homens. Dostoiévski escreveu certa vez, se Deus não existisse, tudo seria permitido. Tudo é de fato permitido se Deus não existe. E o homem, em consequência, está desamparado, pois não é capaz de encontrar nada de que depender, seja dentro, seja fora de si. Ou seja, que vença o mais forte. E aí alguns vão falar assim, mas o contrário também é verdade. Em nome de Deus foram cometidas atrocidades por séculos. E sim, isso também é verdade. Né? A religiosidade fundamentalista foi e é responsável por um sem número de abusos, injustiças, violências, absurdos, que na ânsia de purificar o mundo de pecadores, transformou a terra no inferno. E, gente, sinceramente, as cruzadas, a Inquisição, a caça-bruxa, os exorcismos que existem até hoje, os genocídios, são muito piores do que vocês imaginam. Se eu fosse contar aqui para vocês alguns detalhes, vocês iam achar que estão vendo filme de terror, tipo... Como é que é aqueles filmes lá? Como é que é? Aqueles Jogos Mortais, sabe? Umas paradas assim, né? O Albergue, né? Porque foi muito pior. E nas últimas semanas, a gente viu o circo pegar fogo por conta da PL lá que iguala o aborto depois de 22 semanas, mesmo nos casos previstos em lei ao crime de homicídio. Então vocês estão vendo, né, que o circo está pegando fogo. E, gente, eu fiquei pensando muito se eu ia falar disso, né, mas eu acho que eu precisava falar. Eu fico bobo como que a galera consegue coar um mosquito e engolir o camelo. Por quê? Porque a gente quer criminalizar a mulher que faz o aborto tardio, sendo que isso é só um mosquito. Mas o fato é que a gente deixa passar o camelo que a cada 8 minutos uma mulher é estuprada no Brasil. E a gente sabe que provavelmente esse número é bem maior porque os casos são subnotificados. De cada 10 mulheres abusadas e violentadas, 6 têm até 13 anos de idade. Ou seja, na maioria das vezes são meninas pobres que não falam que estão grávidas porque o abusador está dentro de casa. Ou seja, ao invés da gente proteger a vítima, acolher, cuidar, garantir segurança, a gente está querendo criminalizar essas pessoas que já foram super violentadas. Está parecendo os fariseus que levam aquela mulher para ser apedrejada, né? Pergunta para ele, a lei manda apedrejar. O que você fala? Né? E eu acho que Jesus fica olhando para a gente escrevendo na areia, sabe? Igual estava fazendo lá com os fariseus. E aí alguém pode falar assim para mim, pô, pastor, mas aí você está se contradizendo, você acabou de falar, né? Tipo, mas e os princípios morais, éticos e tal? Então você é a favor do aborto? Cara, deixa eu só falar. Não sou dentro daquilo que já está especificado da lei e tal. Mas eu acho que é tão fácil a gente discutir esse assunto na teoria, sendo que na prática é tão mais difícil, tão mais complicado, tão mais dolorido. Né? É muito fácil a gente querer discutir essa questão, sabe assim, no campo abstrato da teoria. Sabe o que é difícil? Eu vou contar para vocês o que é difícil. Difícil é receber uma moça no gabinete, igual eu já recebi, e ouvir que o pai estuprou ela. E aí ouvi dessa moça que ela fez 3 abortos, que eram filhos do próprio pai. E a 4ª gravidez, ela teve essa criança.
Ai, se tiver criança, pode ser uma bênção para a família. Pode. Mas a dor, a convivência, isso destruiu emocionalmente essa moça. Sabe o que é difícil? Difícil é você ter que ir lá visitar ela no hospital psiquiátrico depois da última tentativa de suicídio. Então, a religiosidade fundamentalista mata. E o secularismo de desempenho também mata. Então, qual que é a alternativa que a gente tem? E esse é o meu terceiro e último ponto. O amor de Deus pela cidade. Assim como aconteceu nos outros domingos, Jonas também aponta para Jesus nessa passagem. Mas Jonas, dessa vez, ele é o exato oposto de Jesus. Aliás, acho que sempre, né? Mas principalmente aqui nessa passagem, ele é o exato oposto. Porque aqui a gente tem Jonas do lado de fora da cidade, ao leste, esperando a sua destruição, incapaz de sentir compaixão, ou seja, incapaz de sofrer junto com a cidade, de chorar com a cidade. E no fim de sua vida a gente tem Jesus, do lado de fora da cidade, a leste da cidade, no Monte das Oliveiras, movido por intensa compaixão, ele olha para a cidade e ele chora pela cidade. E lá em Lucas 19, Jesus diz assim, quando Jesus chegou perto de Jerusalém, viu a cidade, chorou com pena dela. E disse, Jerusalém, se hoje você mesmo soubesse o que é preciso para conseguir a paz, mas agora você não pode ver isso. Lá em Mateus ele fala, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os mensageiros que Deus lhe manda. Quantas vezes eu quis abraçá-la, todo o seu povo, assim como a galinha junta os pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Ou seja, a insensibilidade de Jonas é assustadora. Mas percebe o amor de Deus pela cidade como que é insistente? Como é completamente o contrário? Gente, eu nunca tinha reparado que o jeito que Deus fala com Jonas, né? Verso 4, o Senhor respondeu a Jonas, Jonas, você acha que tem razão para ficar com tanta raiva assim a primeira vez? Sabe o que Deus está falando para Jonas, na minha opinião? Deus está falando assim para Jonas, Jonas, você lembra onde você estava no capítulo anterior da história? Jonas, lembra de onde eu te tirei, cara? Você lembra a oração que você fez e que eu respondi? Você lembra que tudo que estava à tua volta era morte, era falta de esperança e eu te salvei? Você acha mesmo que tem o direito de ficar bravo? Só que o apelo para a consciência não dá certo, né? E aí, Deus insiste, aí ele tem que usar os elementos da natureza aí para criar uma situação que possa gerar uma lição para Jonas, faz a planta crescer, manda o verme, manda o vento quente e tal. E aí vem a moral da história, né? Olha, essa planta, você está com dó da planta, mas, cara, olha para a cidade. 120 mil pessoas, não sabem discernir a mão direita da mão esquerda. Eu gostei dessa tradução que fala 120 mil crianças inocentes, que não conseguem entender o certo do errado. A lógica é clara, Deus está falando assim para Jonas. O ser humano não é a imagem de Deus? A gente sabe que o ser humano dentro da criação é o ponto alto da criação. Então Deus está falando assim para Jonas, cara, você valoriza tanto aquilo que é menor dentro da criação? Por que eu não posso valorizar aquilo que é maior, aquilo que é mais importante? Ou seja, Deus não desiste de Nínive, Deus não desiste do próprio Jonas, e Deus não desiste da gente. E é por isso que o livro termina com uma pergunta aberta. Perceberam? A última frase do livro? Aliás, a nossa tradução não está a pergunta, né? Mas todas as traduções ele fala assim, por acaso não deveria eu ter misericórdia da grande cidade de Nínive, que tem mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir o certo do errado e muitos animais? Isso é uma pergunta. E ela acaba em aberto, porque a gente tem que dar uma resposta para essa pergunta. É como se ele estivesse convidando a gente a entrar dentro da história e falar assim, cara, olha para a cidade de vocês.
Ou seja, a cura para a nossa religiosidade excludente, de gueto, exclusivista, fechada para os de fora, fechada para o diferente, é a gente se lembrar de onde Deus tirou a gente. E aí não importa se você cresceu na igreja, se você veio de fora. Todo mundo em algum momento desceu até o Sheol, todo mundo foi para o inferno. Deus resgatou a gente disso. Se Deus resgatou a gente disso, por que Ele não pode resgatar os de fora? Sabe, gente, quando eu fiz essa série de mensagens, eu fiz porque junho meio que virou o mês do orgulho gay, certo? Tem as paradas no começo do mês e tal. E aí eu percebi isso, assim, né? Eu acho que esse é o grande dilema da igreja hoje em dia. E aí em junho agora vem toda essa polêmica do aborto, né? Que está dividindo de novo a igreja. Então vocês reparam, assim, eu queria com essa série de mensagens dar um norte para a gente, né? Dar um novo norte para a gente. Para a gente entender que tipo de comunidade a gente quer se tornar. E eu queria deixar isso bem claro para vocês. Quando eu olho para as Escrituras, é interessante isso, né? As pessoas falam assim, quase como se o Deus do Antigo Testamento fosse diferente do Deus do Novo Testamento. Como se o Antigo Testamento fosse um Deus bravo, que quer matar todo mundo, quer mandar todo mundo para o inferno, e o Deus do Novo Testamento é um Deus bonzinho. Mas a gente vai para Jonas e vê, cara, Deus extremamente misericordioso, cheio de compaixão, igualzinho Jesus. Ou seja, Ele não muda. E se a gente quiser se tornar gente como Deus, gente como Jesus, gente na medida de Jesus, a gente também tem que desenvolver um coração compassivo. Então, que tipo de igreja que eu espero que nós sejamos? Que tipo de comunidade? Uma comunidade capaz de sentir compaixão, capaz de sentir misericórdia, capaz de se abrir para os de fora. E não ficar fechada, igual Jonas queria. Eu espero que o Novo Norte seja um lugar onde a mulher que foi abusada possa ser acolhida, sabe? Possa ser cuidada, possa ser tratada. Onde a menina que teve uma infância destruída possa ser curada para se tornar uma mulher abençoada. Onde o menino que é gay, que o pai expulsou ele de casa, possa ser acolhido e possa encontrar uma família. Entendeu? Onde, não sei, aquele que é diferente, aquele que não consegue se relacionar, ele possa, sabe, ter gente perto dele para caminhar com ele. E é isso que eu espero que a gente se torne. E se você quiser caminhar com a gente, é essa comunidade que a gente está querendo ser. Amém? Vamos orar então? Pai, obrigado por essa palavra, Senhor. Eu peço que o Senhor complete aquilo que faltou, Deus. E que o Senhor mostre para a gente como que a gente aplica isso no nosso dia a dia, ó Pai. Para a gente se tornar essa comunidade amorosa, essa comunidade que não se fecha numa lógica de gueto, que não exclui, mas que se abre para os de fora, que está disposta a acolher, a abraçar, a ser gente na medida de Jesus, que perdoa o pecador, que caminha com o pecador, que está disposta a ser essa comunidade, meu Pai, onde os machucados, onde os maltrapilhos, onde aqueles que foram violentados, ó Deus, possam ser curados e possam ser tratados, ó Deus. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos ama, o Senhor insiste no Teu amor por nós. O Senhor vai atrás da gente, o Senhor nos cura com a Tua graça, com a Tua misericórdia, com a Tua compaixão. É o que eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.